Então, já que a gente tá falando de contratação, né, o Marcel Ruiz, mano, é muita mídia ou assusta o time que o Flamengo tá montando? Eu queria que você abordasse você e o Josino rapidinho essa, Josino, daqui a pouco eu volto de novo na questão do Rios, tá? É mídia ou realmente o Flamengo, enfim, escondeu o jogo também, né? Porque falou que não tinha dinheiro, etc. Do nada apareceu petróleo lá no Flamengo, o Flamengo saiu contratando um monte de gente. É um bom time, assusta o que o Flamengo está produzindo no Brasileiro, os caras parecem estar com a densidade de campeão brasileiro. E olhando para o Flamengo, olhando para o Palmeiras, querem fazer um comparativo das contratações? Ô, mano. Pessoal, a mídia palmeirense aí debatendo as contratações do Flamengo, né? Os reforços que o Flamengo tá trazendo, né? Vale ressaltar que o Flamengo já tinha um time bastante qualificado, né? E com os reforços que tá chegando, claro, pessoal, a tendência é melhorar mais ainda, né? Até porque vocês sabem que o futebol brasileiro é assim, né? Precisa de elenco, precisa de reforço. O calendário do futebol brasileiro é bastante puxado, né? 3 competições, mas a mídia palmeirense está destacando, né? Muitos diziam, né? Eu concordo também aí, né? Com o Fernando, né? Muitos diziam, não, o Flamengo não tem dinheiro, o Flamengo não vai no mercado, o Flamengo não vai fazer contratações e de repente o Flamengo abre os cofres aí e faz várias contratações, né? Mas só que eu acho que aqueles que diziam que o Flamengo não tinha dinheiro, né, estavam um pouco mal desinformados, né? Só de venda de jogadores esse ano entrou aí mais de 500 milhões, né, pessoal? Venda de Fabrício Bruno, venda de Alcaraz, jogadores que não entrou o ano passado e entrou esse ano, né? Wesley, Gerson, né? Então, eu acho que dinheiro não é o problema. Talvez o Flamengo não tenha ido no mercado fazer contratações porque o Flamengo não sai à torta e à direita fazendo contratações. Então, o Flamengo é aquele time pontual. Ele vai fazer contratação? Vai, mas nada além do normal, né? Sempre no seu limite, sempre analisando se vale a pena, né? O Flamengo não sai torrando dinheiro à toa, né? Eu acho que vale destacar isso aí. Mas a mídia palmeirense destaca as contratações do Flamengo e faz um comparativo. Será que é o time a ser batido agora? Para mim já era, né? O Palmeiras tem um bom time? Tem, mas não tem um elenco qualificado assim como o Flamengo. E era para ter, né, pessoal? O Palmeiras gastou também aí 600 milhões de reforço, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo ao canal Não Importa o que digam. Link na descrição. Vamos lá. Acho que fica muito claro o perfil de contratação, né? A primeira coisa que a gente nota é o perfil de contratação. O Flamengo vai em cara mais experiente, mais consolidado, mais pronto, de renome, acostumado a vestir grande camisa, acostumado a jogos grandes, na verdade. E o Palmeiras vai muito mais nas promessas, né? Apesar de ser bom jogador, o Marcel Ruiz, igual a gente tá falando aqui, é uma promessa. É um cara de 24 anos, um cara que ainda sonha em ir para a Europa, enquanto o Flamengo traz jogadores que já jogaram na Europa, que já estão habituados. Isso com certeza tem uma diferença. Faz uma diferença. A gente já viu isso em outros momentos, já que o jogador mais pronto, mais consolidado faz a diferença. Agora, Fernando, para ser bem sincero, não me assusta. Não me assusta, de verdade. Porque é aquela parada da faca de dois gumes. Você com um cara mais experiente, você tem aquela, beleza, é um cara que chega para vestir a camisa, muito provavelmente é um cara que você já sabe o que esperar dele, mas isso não anula o fato de você trazer um cara mais jovem, uma promessa, e essa promessa poder vingar, né? Essa promessa poder vingar. Isso não é uma certeza absoluta. Mas, sinceramente, não me assusta, mas coloca, assim, um asterisco do tipo... O Flamengo está se posicionando com caras que estão acostumados a grandes momentos. Os jogadores que o Palmeiras tem o perfil de contratar vão estar prontos para os grandes momentos? Porque essa é uma dúvida que a gente tem. A gente até troca bastante ideia lá nas lives no Visão e eu tenho certeza que é um assunto que acaba passando por aqui no sentido de personalidade de jogador. Que eu acho que o que mais falta hoje em dia, além da capacidade técnica, é a personalidade, jogadores de personalidade. Para em momentos grandes ser aqueles jogadores que batem no peito e falam, não, dá a bola em mim que eu acalmo o jogo, que eu acelero o jogo, que eu tento decidir na medida do possível. E nisso, se a gente for para a teoria é que o jogador mais experiente, o perfil de jogador que o Flamengo está contratando, é o jogador mais próximo disso, né? É o jogador que vai ter mais personalidade. Porém, para passar a bola, o Richard Rios contradiz tudo isso. Um jogador jovem que tinha essa personalidade do tipo, dá aqui em mim que eu resolvo.
Eu acho que sim. Ele criou, né? Na verdade. Ele já chegou com muita personalidade e foi criando. O Felipe fala que no jogo do Brasileiro, Josino, a gente entrou com raiva e na opinião dele tem que ter. O amigo Edson aqui, eu tô clicando rapidinho nos superchats pra não sumir aqui, galera, que nossa dinâmica de chat agora é outra aqui. Então por isso que eu tô correndo aqui. O Ranieri, depois da final, confessou a estratégia: fazer faltas e não deixar a CEP jogar. Acham que faz diferença dessa vez? Como enfrentar essa postura? Jogando firme. Uma coisa que aconteceu lá, Josino, pra você comentar a respeito do que você vê como risco, se você vê risco ou não, aquela briga eu não tanquei até hoje com o palmeirense. Aquela simulação de briga, atletas nossos dando risada enquanto os caras estavam batendo o campeão e tirando nosso tricampeonato. Eu acho que essa postura, se tiver, entrou perdendo. Se tiver, entrou perdendo. Pra mim é isso. Então é jogar com seriedade e trazer o jogo para cá. E uma coisa, Josino, tá? Aí você já tem a sua... Não quero atrapalhar a sua linha de raciocínio. Quero complementar uma situação rapidinho. Num eventual empate ou derrota, aquele clima Caldeirão Allianz Parque em prol do time pode ser positivo? Então, assim, deu ruim o jogo de ida. Não veio a vitória. Empatamos ou perdemos num placar mínimo. Você acha que o Allianz está precisando de um jogo assim? No sentido de unidade? Porque eu vejo que tá também bem... Vou ser sincero, tá bem diferente o clima, né? Quando a gente fala de torcida, da precificação dos confrontos, de tipo assim, esse jogo é um jogo que vale a pena ir, esse jogo é um jogo que, realmente faz a diferença na vida do torcedor. Parece jogos mais do mesmo, esses jogos do Campeonato Brasileiro, sabe? Então esse confronto ele pode fazer bem, Josino, nesse sentido aí de resgatarmos também uma identidade de time, deixarmos talvez algumas diferenças de lado aí, porque se tem na torcida, isso... Eu falo até com algum certo receio aqui, porque eu já não tenho mais nenhum tipo de esperança que mude. Eu acho que isso vai ser um estado permanente da nossa torcida, essa divisão que se criou aí, Josino. Vai lá. Só para lembrar aqui, Fernando, que ultimamente o Palmeiras jogando em casa não tem ofendido a ninguém, né? Inclusive é um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro, né? Os números... Palmeiras fora de casa tem números absurdos, né? No Campeonato Brasileiro, né? Fora de casa. Agora, quando vem para casa, além de não ter bons números, não tem boas atuações. Inclusive, a torcida cobra isso, né? Boas atuações do Palmeiras em casa, coisa que não tem acontecido, né? E você sabe, né? Quando um time geralmente vai mal em casa, dificilmente ele consegue ser campeão. Vai lá, mano. Não, desculpa, só pra pontuar uma coisinha, porque falam assim, peraí, mas o Flamengo contrata também promessas. Eu não quero atravessar o samba não, mas só pra não deixar a ponta solta. Contrata promessa também como Plata. Tem, claro que tem, mas pega em suma as maiores contratações do Flamengo e compara com as maiores contratações do Palmeiras. Quem é que aposta mais em promessas? Emerson Royal, Saul, Jorginho, Danilo... enfim, entre outros aí, o próprio Samuel Lino que tá negociando, mas a grande maioria desses caras é consagrado, tá? Existe a promessa também, não é que é tipo assim, é só uma coisa, assim como o Palmeiras também. O Palmeiras trouxe o Felipe Anderson, que não é promessa, mas é tipo uma em comparação com 5 ou 4 outras contratações que são promessa. Então você faz você pega no todo e tira uma porcentagem para ver qual que é o estilo de cada time, tá? Mas é óbvio que você vai ter exceções. Aí só para te contextualizar, para te ajudar. Questão do Flamengo, se você quiser comentar, ou se você prefere focar também na questão do jogo. Aqui, tá, pessoal, a gente vai fazer agora uma tocada de live que não tem especificamente a obrigação da gente ficar comentando o assunto assim, que nem a gente fazia. A gente já conversou uma vez, questão de debater mesmo. Caso o Josino esteja pensando numa coisa que eu nem tô pensando, ele também pode falar e a gente vai indo junto com o chat aí. Quando eu for colocar aqui o treino de hoje do Palmeiras, aí eu vou passar pelo chat em massa, tá, pessoal? É para não ficar na frente da gente aqui, até eu me acostumar com a plataforma. Vai lá, José. Boa, Fê. Bom, vamos lá. Rapidinho, sobre a torcida aí, Fernando, tá? Esse jogo, acho que o jogo em si já vai trazer um clima diferente do resultado que vai ser na primeira partida, Fernando. Eu acho que esse clássico, essas oitavas aí, a torcida em si vai ser uma unidade lá no Allianz Parque, lá, entendeu? Porque a questão das organizadas, a questão de quem canta mesmo, vai impactar em quem
canta pouco, essas coisas assim também, eu acho que pode mudar alguma coisa pós-resultado final, Fernando, entendeu? Aí sim a gente pode falar, mas acho que esse jogo, indiferente se a gente ganha, empata ou perde para eles lá, eu acho que o jogo de volta no Allianz Parque já vai ter uma atmosfera muito diferente, tá? Até porque, por exemplo, no último jogo que teve agora com o Grêmio, a gente fez o mosaico também, a torcida, e a principal organizada, a Mancha, que teve os seus problemas, né, jurídicos, justiça, né, tudo isso, aquilo, tá com uma direção nova agora, uma presidência nova, então já estão tomando os rumos, trabalhando de novo ali, focando ali na arquibancada, né? Então tá voltando ao seu ritmo e demonstrou nesse mosaico ali a nova presidência da Mancha já está mostrando suas caras assim que, opa, vamos voltar para as festas, vamos voltar ao que a gente é aqui. E daí isso já vai identificar. E eu acho que esse jogo em si, a torcida do Palmeiras vai ter um clima diferente, vai apoiar, diferente do resultado do jogo de ida agora, tá, Fernando? Então, assim, sobre a questão do Flamengo, rapidinho, Fernando, até marquei aqui os tópicos, eu acho interessante, assim, que o Flamengo e o Botafogo, eles são aqueles times hoje que você vê que eles estão contratando pontualmente para a temporada, para tentar ganhar a temporada, entendeu? O Palmeiras já pensa em algo além, que é fazer um dinheiro em cima ainda, né? Ter aquela questão, o próprio Abel Ferreira comentou sobre isso, né? Deixou bem claro isso. Então, o Palmeiras vai mais nas apostas, como o Manga falou, a aposta pode dar certo. Só que os caras perdem um jogador de nível, eles tentam deixar equilibrado, né? O Marcel pode chegar aqui, querendo ou não, e o Abel vai falar, pô, ele precisa de uma temporada, de 2 para se ajustar, entendeu? Então, nisso a gente perde uma temporada. Aí, isso que pode ocorrer. Mas eu acho que é um jogador que pode chegar para jogar já, tá? O Marcel ali. Então, tratação até de didática ali, de diretorias, entendeu? Palmeiras, para tentar chegar mais próximo do Flamengo de arrecadação, tem que trabalhar mais essa base, vender mais, né? Porque os caras, querendo ou não, têm um budget maior, tem um giro maior financeiro anual. Então, acho que para o Palmeiras acompanhar isso, e o Palmeiras também, Fernando, tem aquela questão, né? Tem que fazer o dinheiro porque tá pagando muito caro também para o seu elenco. O elenco do Palmeiras, se não é o maior, é o segundo mais caro da América do Sul. Pessoal, a mídia palmeirense discutindo, né? O estilo de contratações do Flamengo, né? E o estilo de contratações do Palmeiras, né? E realmente eles estão certos, né? São duas filosofias de contratações diferentes, né? Geralmente o Palmeiras tenta apostar em contratações de promessas, né? O Flamengo não tem essa filosofia. Quer dizer, até tem, mas não tanto. O Flamengo tenta pegar jogadores ali mais consagrados, jogadores mais formados, né? Jogadores que cheguem, que vistam a camisa, que façam a diferença. Essa é a filosofia de contratações do Flamengo, né? Sem sombra de dúvida, a mídia, os rivais, os antes começam a discutir aí as contratações do Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo, pessoal, essa temporada aí, muitos falavam, né? O Flamengo não tem dinheiro para contratar. Flamengo tá quebrado, Flamengo não vai no mercado, Flamengo não tem dinheiro em caixa, né? O Flamengo de repente ali vai no mercado, faz várias contratações, né? Os valores chegando ali próximo dos 300 milhões de reais. Aí muitos vão dizer, vixe, tá quebrando o Flamengo, fazer igual o antigo presidente do Corinthians, né? Um dia a conta chega e você tá quebrando. Não, pessoal, o Flamengo não tá fazendo nada absurdo. O Flamengo arrecadou só em venda de jogadores. O que entrou no caixa esse ano foi mais de 300 milhões, né? Ou mais de 500 milhões, né? Carlos Alcaraz foi 97. Fabrício Bruno, 45. Aí teve um Otávio, teve Gerson, teve Wesley, né? Então, foi muitas vendas de jogador que ultrapassou da expectativa do Flamengo, né? Então, com isso aí, se o Flamengo já tinha um elenco qualificado, ainda deixou o elenco mais qualificado ainda, né? A esperança do torcedor flamenguista é que ainda venha, né? Se concretizar mais alguns reforços, né? O Flamengo trouxe Saul, o Flamengo trouxe Samuel Lino, o Flamengo trouxe Emerson Royal e tá para fechar também com Carrascal. Se fala muito num atacante ainda, né? Mas nada concreto ainda. Concreto são só essas aí que eu falei.
Então, claro que o palmeirense vai ficar aí assustado com as contratações, né? O palmeirense vai olhar para o Flamengo com outro jeito agora, né? É porque, queira ou não queira, o Flamengo fez grandes contratações, né, pessoal? Quando você olha, o Flamengo gastou 300 e poucos milhões em contratações. O Palmeiras gastou quase 600 milhões, né? E eu acho que o Flamengo fez contratações melhores do que Palmeiras. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, né? Para mim, o Palmeiras fez contratações ali, como é que a gente possa dizer? Às vezes ele procura alguns jogadores que realmente possa ser uma promessa, né, no futebol. Só que dá justamente isso aí, né? O jogador não consegue render, o jogador não consegue produzir. Diferente do Flamengo, né? O Flamengo fez algumas contratações aí. Mas os caras chegam, vestem a camisa e joga. Isso aí é diferente, né? O cara chega, veste a camisa e joga. Por exemplo, Jorginho. O cara chegou, vestiu a camisa, não sentiu a pressão e tá jogando. É isso que a gente vai esperar de Emerson Royal. É isso que a gente vai esperar de Saul. Por quê? Porque são jogadores, pessoal, que tá acostumado a jogar, né? São jogadores que a gente sabe que o cara vai chegar e vai jogar muita bola, né? Isso aí a gente pode até dizer, né? Você acha que Emerson Royal, que Saul, que Samuel Lino vai sentir pressão? Eu vejo muita gente aí, não, porque eles vão sentir pressão, eles não vão... Pessoal, o cara jogou Champions League, jogou Campeonato Espanhol, você acha que o cara vai chegar aqui no futebol brasileiro e vai sentir pressão? Eu acho que não, viu, pessoal? Eu acho que não. Eu tenho quase certeza que não, né? Mas uma coisa é certa. Se o Flamengo tem um elenco qualificado, mais qualificado ficou o elenco do Flamengo, né? E o torcedor tá naquela expectativa de o Flamengo fazer uma... como é que a gente possa dizer? Uma segunda parte de campeonato. De temporada, né? Nem campeonato, né? Uma segunda parte na temporada aí. Muito bom mesmo, pessoal. Muito bom mesmo, né? Como assim? Bom campeonato brasileiro. Eu volto sempre a lembrar ao torcedor flamenguista, aos rivais, aos Anjos também, que o Flamengo, dificilmente, quando terminava o primeiro turno, estava ali na parte de cima da tabela. O Flamengo, quando terminava o primeiro turno, sabe onde é que o Flamengo estava? Era na oitava, sétima, por aí. O Flamengo tinha que remar tudo, né, para chegar, tentar brigar pelo título. Nesse ano tá diferente, né? Esse ano tá diferente. E geralmente o Flamengo não conseguia. Por quê? Apesar do Flamengo ter um elenco qualificado, o Flamengo chegava ali na metade do segundo turno, tendo outras competições, né? Tinha uma Libertadores, tinha uma Copa do Brasil e tinha Brasileirão ao meio dessas competições. Então ficava... uma competição atrapalhava a outra. Esse ano tá diferente, viu, pessoal? Esse ano tá diferente. O Flamengo tem a Libertadores? Tem. O Flamengo tem a Copa do Brasil? Tem também. Mas, primeiro, o Flamengo é líder da competição, do Brasileirão. Um jogo a menos do que o vice-líder. Um jogo a mais do que o Palmeiras. Mas mesmo o Palmeiras ganhando seus 2 jogos que falta, não passa o Flamengo. Aí o que é que acontece? Muitos diziam e muitos sabem. O elenco do Flamengo já é qualificado. Mas mais qualificado vai ficar agora, pessoal. Tinha muitos que achavam, não, o Flamengo agora vai perder Gerson, o Flamengo vai perder o Wesley. O elenco vai ficar um elenco desqualificado, porque o Flamengo não tem dinheiro como o Palmeiras tem. Né? Eu vi muita gente aí pensar nisso. Né? Não foi o pessoal aí do canal do Fernando, não foi eles. Né? Mas eu vi muita gente, né? Principalmente a mídia, né? Aquela mídia que não entende nada, pessoal. Joga por jogar no ventilador, né? Aí o Flamengo vai no mercado, traz jogadores qualificados, sobe o patamar do elenco. Aí eu faço uma pergunta. O Flamengo não tinha o melhor elenco? Perdeu 2 jogadores, pessoal. O Wesley e perdeu o Gerson, né? Aí chega Emerson Royal, Saul, Samuel Lino, Carrascal, ainda pode chegar um atacante. Quer dizer, com esse elenco não dá para brigar pelas 3 competições? Dá e dá bem.
Dá pra brigar pelas 3 competições. E é isso que o torcedor flamenguista tá esperando, viu? O Flamengo chegue e brigue pelas 3 competições, né? Eu acredito que o Flamengo vai brigar pelas 3 competições, né? E tomara, né? Tomara que brigue e seja campeão, né? E neto, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui também nos comentários. Se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.